Bom dia, irmãs. Vamos dar início a mais uma aula. A revista é o Bater do Coração de Paulo. E vamos convidar a nossa irmã Ivaneide. Essa irmã veio do Rio, está congregando na nossa igreja, mas é uma irmã muito participativa na Escola Bíblica Dominical. Então vamos ouvir uma oração inicial por ela. Oi, irmãs, graça e paz, tudo bem? Nesse momento nós vamos estar orando pela nossa lição, pela Escola Bíblica Dominical, pela classe das senhoras. Vamos colocar diante de Deus nesse momento e é um privilégio para mim. Eu agradeço pelo convite, é uma honra. A classe das senhoras tem sido muito especial para mim, para minha vida, né? A forma como desde o início vocês me acolheram, isso é tão gratificante. Muito obrigada. É uma classe de irmãs queridas, irmãs piedosas, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Muito obrigada. Então vamos orar nesse momento. Vamos colocar a nossa escola bíblica, a nossa lição nas mãos do Altíssimo. Oremos. Ó Deus, eu quero te louvar nesse momento, eu quero exaltar o teu nome, te agradecer pela tua fidelidade nas nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor, Pai. E nessa hora eu apresento a ti essa lição que nós iremos estudar nesse momento, nós iremos aprender. Abençoa, Pai. Fala aos nossos corações, às nossas vidas, que possamos, ó Deus, ser crentes fiéis a Ti, Te servindo a cada dia com inteireza de coração. Ó Deus, abençoa, usa a nossa professora, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, e que nós possamos colocar Tua palavra em prática nas nossas vidas, que possamos, ó Deus, ser um referencial do Teu Evangelho, aonde quer que estejamos. Abençoa, Senhor, fala aos nossos corações e que a cada dia possamos honrar e glorificar o Teu nome santo. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãs. O nosso tema de hoje é a definição da autoridade de Paulo, e esse tema está subdividido em 4 itens, que é quanto à sua extensão, quanto ao seu exercício, quanto à sua expansão e quanto ao seu endossamento. Vamos convidar a nossa irmã Cristina Gabi para ler o texto que fica em 2 Coríntios. O texto bíblico se encontra em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 13 a 18. Porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Nem nos gloriando além da medida nos trabalhos alheios. Temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, a fim de não nos gloriarmos no que já estava preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Vamos falar sobre a extensão do ministério de Paulo. 2ª Carta aos Coríntios 10, 13. Porém, não nos gloriaremos além da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Este versículo fala com clareza
que Paulo havia recebido de Deus o mandato para estar em Corinto, diferente de seus opositores, que estavam ali para ensinar doutrinas já vencidas na cruz pelo Senhor Jesus. Ou seja, que a salvação é obra do nosso Senhor, não é mérito do homem, que a circuncisão seria no coração, com a demonstração do novo nascimento e simbolizado pelo batismo nas águas. Letra B, quanto ao seu exercício. 14, 2 Coríntios 10, 14. Não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Paulo foi o primeiro a pregar o Evangelho em Corinto, cuja mensagem era a salvação em Cristo Jesus. Crendo sendo Jesus o Messias, o Filho de Deus, enviado aos homens, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, em suas palavras, dizia: não convém chegar e usurpar um lugar em que já foi ensinado o Evangelho. Paulo estava colocando seus pés em lugar já arado por ele. 2 Coríntios 10, 15. Nem nos gloriando além da medida nos trabalhos alheios. Temos esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida. Neste versículo, Paulo se preocupa com o crescimento da fé dos irmãos de Corinto. Quando cresce a fé, aumenta a gratidão. E Paulo não deseja estar ali tratando de assuntos já ensinados e conhecidos. Paulo tinha desejo e pressa na expansão do Evangelho. Quando cresce a fé, aumenta a gratidão. E Paulo não deseja estar ali tratando de assuntos já ensinados e conhecidos. Paulo tinha desejo e pressa na expansão do Evangelho. Romanos 15, 20 nos fala o seguinte: desta maneira, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Os falsos mestres haviam entrado na arena de Paulo. Os falsos mestres sempre têm sido um problema para a Igreja de Cristo, mas temos uma promessa infalível por parte do nosso Senhor Jesus. Mateus 16, 18b. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é a Igreja de Cristo. Letra C. Quanto à sua expansão. Embora Paulo não edificasse sobre os fundamentos de outro, achava necessário fortalecer a obra iniciada. Ele não iria expandir o seu ministério até que tivesse certeza acerca dos coríntios. Ele havia deixado uma porta aberta em Troade a fim de correr a Corinto. Os problemas doutrinários mal interpretados na igreja atrapalham na expansão do Evangelho. Ficamos detidos pelos problemas enquanto deixamos de anunciar o Evangelho. Tenhamos muito cuidado com esse tipo de embaraço. O Senhor manda que lancemos fora todo e qualquer embaraço das nossas vidas. Paulo tinha em mente grandes projetos. Após visitar Macedônia e Acaia, lembremos que Corinto ficava em Acaia, conforme já explicado na aula anterior,
voltar a Jerusalém, ir a Roma, voltar novamente a Corinto, passar pela Espanha. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, implantando igrejas e pregando o evangelho, e muitos creram. Hoje seria fácil. Temos transportes aéreos, embarcações de luxo, mas no tempo de Paulo não era assim. Ele sofria até chegar a um determinado destino. Vamos para a letra D. Quanto ao seu endossamento. Endossamento aqui é no sentido de você transferir o poder, né? Quando você endossa um cheque, você permite que outra pessoa receba aquele valor. Então, 2 Coríntios 10, 17 e 18. O versículo 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. 18. Pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Diante das circunstâncias, o apóstolo Paulo foi forçado a gloriar-se. Seus oponentes tinham feito reivindicações extravagantes, mas ele evitou a autoglorificação e preferiu gloriar-se no Senhor. Ter o reconhecimento que tudo o que fazia não estava baseado em seu conhecimento, força ou outra qualquer qualidade. Tudo o que fazia vinha do Senhor. Devemos tomar cuidado com o autoelogio, o gloriar-se a si mesmo. Na igreja podemos observar muitas irmãs que preferem trabalhar sem ser notada, o que chamamos trabalhar nos bastidores. Por mais simples que sejamos na obra de Deus, devemos mostrar os nossos talentos para a glória de Deus. Quando abafamos os nossos talentos, deixamos de glorificar o nome do Senhor e vem um usurpador e coloca-se em seu lugar e recebe para si toda a glória. Devemos ter muito cuidado com isso também. Vamos ler Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Os elogios divinos não têm a marca da vanglória, mas o testemunho e a experiência de vida com Deus leva-nos a um trabalho frutífero que podemos transmitir a outras pessoas. Irmãs, encerramos aqui a nossa aula de hoje, mas, como as irmãs sabem, eu gosto de fazer algumas perguntas no término das aulas que eu dou. Então, eu gostaria de convidar a nossa irmã Suzana e eu vou fazer uma pergunta para ela. Irmã Suzana, quais são as fortalezas que um cristão deve derrubar? Bom dia, irmãs, saudades. Dando resposta à questão da irmã Vânia, que diz quais são as fortalezas que um cristão terá que derrubar, ou que nós cristãos temos que derrubar, né? Eu diria que é a própria bondade humana, os desejos da carne, os sofismas que norteiam o intelecto do homem. E para confirmar essa resposta,
eu estarei lendo 1 Coríntios 22 e 23, que o Senhor nos diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A segunda pergunta vai para a irmã Cristina Pizzarucchi. Diante do que já foi ensinado a respeito do apostolado de Paulo, fale algumas palavras sobre o que você aprendeu sobre Paulo e seu ministério. Bom dia, irmãs. Vou falar algumas palavras a respeito do apóstolo Paulo. Judeu, fariseu, com cidadania romana de nascimento. Um homem muito culto, profundo conhecedor das leis judaicas, perseguidor fanático dos cristãos e da igreja primitiva. Até seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, tornando-se ali um defensor do cristianismo. Entregou a sua vida a falar do Evangelho de Jesus. Escreveu 13 cartas com ensinamentos a respeito do pecado, do arrependimento, da salvação, para a edificação e crescimento das igrejas cristãs. Fez 3 viagens que foram destacadas de evangelismos. Sofreu muitas provações nessas viagens, ganhou muitas almas e fundou muitas igrejas no meio das nações dos povos gentis. Paulo é um exemplo de um cristão. Aprendi com Paulo que quando a gente aceita Jesus tem que ter uma mudança de vida, uma mudança de atitudes, e que temos que ser ousados ao falar do Evangelho para as pessoas que não são salvas. Chegamos ao término de mais uma aula. Quero agradecer a participação das irmãs Ivaneide, Cristina Garbin, Suzana Vicentini e Cristina Pizzarucchi. Algumas das irmãs ficaram em dúvida, sem saber, tímidas, sem querer falar, mas vimos aqui que as irmãs foram bem sucedidas em suas respostas e agradeço muito a participação dessas irmãs. Fica a promessa de ganhar um chocolate no retorno das nossas aulas ao vivo. No próximo domingo, teremos aqui uma outra irmã dando aula e vamos fazer uma oração encerrando por hoje a nossa aula. Querido eterno Deus, nós queremos te dar graça, te louvo, Pai bendito, por esta aula. Senhor, quero também que o Senhor continue operando as tuas maravilhas, que as pessoas continuem entendendo a tua palavra, o teu evangelho, e que a tua palavra possa falar profundamente nos corações, porque o Senhor veio para aqueles que são aflitos, para os doentes. E assim, Senhor, nós te pedimos que possamos também levar uma palavra de cura, de sabedoria, de salvação aos corações aflitos. Abençoe todas as famílias da tua igreja. Abençoe, Senhor, este Brasil, para que ele possa reconhecer que Jesus é o Senhor dessa nação. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Até a próxima, irmãs, e muito obrigada.